Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. O áudio chega bem aí para todos? Só um feedback, por gentileza, para quem está ali no chat. Quero pedir desculpas pelo atraso, probleminhas técnicos aqui para fazer a transmissão. Assim que o áudio chegar, por gentileza. Perfeito. Ok, vamos dar início então. Novamente peço desculpas pelo atraso, pequeno contratempo aqui para a transmissão. Já vamos iniciar então o nosso conteúdo. Novamente sejam todos bem-vindos a este webinar da Unirede Soluções Corporativas com a Unirede Treinamentos, trazendo um conteúdo apoiado pela Exim. Muito bem, para começarmos, eu preciso apresentar brevemente, tá? Porque a gente consumiu um tempo precioso, a Unirede. Quem está transmitindo esse webinar é uma empresa que já atua no mercado de gestão de serviços, né, a Unirede, desde 99 com prestação de serviços, se tornando parceira estratégica de inúmeras organizações, provendo serviços de qualidade. E, neste exato momento, a Unirede é parceira oficial da Zabixia para gestão de serviços com ferramentas de monitoramento de negócios, ativos e serviços. Parceira Exim, provendo treinamentos de LGPD, formação de PO, cibersegurança, gestão de projetos com Scrum, e o portfólio continua crescendo. E parceira também Red Hat, formando profissionais capacitados para trabalhar com esse sistema operacional on-premise e em cloud. São algumas de nossas parcerias para negócios e não só em relação a treinamento. Somos Oracle Partners, OTRS Partner, ProcessMake Partner, de novo a Exim, a Red Hat, a Bixia. Aqui tem um pequeno espaço amostral de nossos clientes. São alguns de nossos clientes que nós servimos com o nosso portfólio, seja implementando serviços ou prestando suporte, ministrando treinamentos ao redor do Brasil e do mundo, tá? Muito bem, uma breve apresentação de quem vai conduzir esse webinar, para que a gente já possa iniciar o nosso conteúdo. Eu sou Paulo Deolindo, professor conteudista da Unirede Treinamentos, dos conteúdos de PO, LGPD, gestão de projetos com Scrum, cibersegurança, alguns conteúdos de Zabbix e outras plataformas open source também, membro ANPPD, com foco total agora em segurança da informação e cibernética, e hoje a gente está trazendo um tema bastante relevante, que é a questão do DPO e o time de proteção de dados, falando de LGPD. Então, para organizarmos o nosso webinar de uma forma bem coerente, listamos aqui 6 objetivos que nós gostaríamos de abordar nesse webinar. A gente não vai falar só do DPO, só do time de proteção de dados, é preciso aplicar um contexto para que a gente possa evoluir esse tema, tá certo? Então, o primeiro ponto, o primeiro objetivo a se alcançar, a gente vai falar um pouquinho sobre a legislação, sobre a LGPD, definir quem é afetado por esta nova lei, definir a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e, enfim, definir o DPO, que no Brasil é chamado de encarregado de dados, e falar um pouquinho do time de proteção de dados. Quem é o time de proteção de dados, né? E dar uma visão geral sobre o trabalho de adequação à lei, que é imposto a todas as empresas no Brasil, e esclarecer algumas oportunidades que a LGPD traz nesse contexto, tá? Então aqui a gente tem aquele embate de prorroga, não prorroga, essa lei veio para me atrapalhar. Não, não é bem assim que a gente gostaria que os nossos clientes, os nossos parceiros vissem a legislação, mas encarassem como uma oportunidade.
Muito bem, no primeiro tema, cumprindo ali o nosso primeiro objetivo, a gente vai falar brevemente o que é a LGPD. Creio que muitos dos que estão assistindo aqui com a gente já estão contextualizados, já sabem o que é LGPD, muitos estão assistindo para aprender sobre ela. Então, a gente vai fazer um breve contexto para que a gente possa seguir adiante. A LGPD é a concretização daquilo que havia sido previsto em 2014 no Marco Civil da Internet, tá. O Marco Civil da Internet é uma legislação, vamos dizer assim, quase que pioneira, né, ela recebe bastante destaque não só no Brasil, mas no mundo, pela grandeza e pelo envolvimento do contexto que ela traz, certo. Poucos países do mundo descrevem um marco civil da internet, né, simbolizando os cuidados, as maneiras, se preocupando com a privacidade dos cidadãos que estão ali conectados. E não só cidadãos conectados, mas dispositivos diversos do que hoje a gente chama de IoT, de internet das coisas. Então, eram poucos as pessoas e os dispositivos conectados à internet. Hoje nós temos bilhões e bilhões de pessoas e a preocupação com a privacidade com o uso crescente da internet, ela vem aumentando ao redor do mundo. Na Europa, em 2018, já se fez valer um regulamento para a União Europeia e mais 3 países, do espaço econômico europeu, fazendo valer ali uma regra, né, uma legislação que antes era separada em cada estado membro da União Europeia, e cada um tinha sua própria lei de privacidade ou não tinha nenhuma. Então a GDPR surgiu lá, para unificar a maneira como se conduz o acesso à internet ou a preocupação, né, de que todas as empresas de todos os estados membros têm em relação a isso, com foco no titular de dados, tá. A gente vai falar sobre ele já já. E tanto a LGPD, como também foi inspirada na GDPR, e com uma vantagem muito grande, certo? A LGPD, vamos ignorar ou abstrair por enquanto, né, acho que a palavra certa é abstrair, essa questão da prorrogação da LGPD. A princípio, ela entraria em vigor em agosto de 2020, ou seja, daqui pouco tempo, daqui poucas semanas. Depois ela foi jogada para maio, e agora um assunto bem recente traz ela de volta para agosto, mas com sanções apenas no ano que vem. Então é difícil definir, falar hoje o que vai acontecer, né. Então a gente fala que a LGPD é um caminho sem volta. A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil é um caminho sem volta. E a LGPD, ela traz uma vantagem muito grande para o cenário brasileiro em relação à proteção de dados e privacidade do consumidor, do titular dos dados pessoais que são confiados às organizações. Qual é a vantagem? A LGPD, inspirada na GDPR, ela já nasce com a experiência dos acertos e dos erros da GDPR. Então, diria que, embora seja um organismo vivo, que ainda faltam ajustes, faltam alguns detalhes, ela já está bastante madura nesse sentido. Ok? Então, a breve descrição do artigo 1º da LGPD. A lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e livre desenvolvimento da personalidade de pessoa natural. Ou seja, a LGPD é sobre proteção de dados do titular. E aí vem o próximo passo, né. Quem é afetado pela lei, tá. Então, como a gente disse, o artigo ele é bem claro, trata-se de tratamento de dados pessoais. O que é um tratamento de dados pessoais? Brevemente resumindo, é qualquer operação que se faça por uma organização, por uma empresa, por uma instituição educacional, a respeito de dados das pessoas. Coleta dos dados para a criação de formulários, formação de perfil de marketing,
gerar listas de afiliações, de associações, de partidos, qualquer dado pessoal que possa identificar uma pessoa natural viva. A lei tem esse pequeno porém, né? A legislação, ela prevê a proteção dos dados de pessoas naturais e vivas. Ok, então, ali no artigo 3º, a gente tem, aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou jurídica, papapá, do país de sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que, e aí você tem uma série de condições para que esse tratamento de dados seja possível. A gente não vai falar sobre eles neste webinar, mas a nossa missão aqui no objetivo 2 do webinar é esse. Quem é afetado pela lei? Primeiramente, no mundo dos negócios, todas as organizações, todas as empresas, todas as instituições com ou sem fins lucrativos, ou seja, existe uma organização e ela tem um CNPJ, ela trata com a LGPD, ela é afetada pela LGPD. E se essa organização é afetada pela LGPD, ela tem que prestar atenção ao titular de dados. O titular de dados, a pessoa que chega, por exemplo, lá na farmácia e informa o seu CPF para pegar aquela promoção do dia, agora ela pode e deve questionar por que os seus dados estão sendo coletados, para que eles estão sendo coletados e, no caso de empresas que prestam serviços a clientes, seja de qual ramo de negócio for, agora passa a se chamar controlador. Essa é a nova figura que surge com a LGPD. O controlador é aquela empresa, organização ou instituição que define que é necessário realizar uma coleta de dados de um titular, seja para qual motivo for. Aí entra em outro papel, que são os termos nos quais o controlador vai endossar isso, né? São as bases legais para o tratamento do titular dos dados, e esse controlador, mesmo que não seja a empresa que vai, de fato, realizar o tratamento desses dados, ela é responsável por esses dados, tá? Eu me recordo uma frase que eu li, não é tão verdade assim, né, mas só para só para brincar um pouquinho, contextualizar, parafraseando ali aquele livro do Pequeno Príncipe: "Tu te tornarás eternamente responsável pelos dados pessoais que coletas", né? Então a gente ouve muito essa frase, assim, em forma de piada na internet, quando falo de LGPD, mas é quase isso, tá certo? E existe uma figura do operador. O operador, ele pode ser inclusive o próprio controlador, porém, a gente vê na figura do operador aquela outra organização contratada pelo controlador que vai, de fato, realizar o processamento dos dados que o controlador definiu que é preciso coletar para alcançar um determinado objetivo, de acordo com a base legal estabelecida para respaldo daquilo, tá? Então, são alguns dos termos que surgem, e é importante, nesse objetivo, a gente ter bem clarificado o seguinte: todas as empresas, organizações, instituições têm de se adequar à LGPD. E agora surge uma preocupação muito grande em relação a isso, porque algumas empresas, relaxaram um pouquinho com a notícia de que essa lei só ia vigorar a partir do ano que vem, e de repente agora dá aquele frio na barriga dos gestores, dos executivos, dos presidentes das organizações, dizendo que: "Olha, a LGPD vai vigorar a partir de agora". Tá? E aí, estamos preparados, não estamos preparados? Então é isso que a gente quer trazer aqui nesse webinar, um pouquinho do cenário atual, para a gente compreendê-lo e buscar um sentido da contextualização e começar a refletir como que a gente pode se adequar. Nosso terceiro objetivo é falar um pouquinho da ANPD. A ANPD, ela está criada pela lei, tá? Existe um artigo que diz: fica criada a ANPD, e descreve-se ali
toda a estrutura da ANPD, os seus diretores, os seus membros consultivos, inclusive os papéis e responsabilidades desta autoridade nacional. Não é uma agência nacional, é uma autoridade nacional independente ligada direto ao Poder Executivo, ou seja, responde diretamente ao presidente da República. Só que ela ainda não foi criada. Ela deveria estar presente hoje e desempenhando um papel não apenas punitivo, as empresas se preocupam muito com a questão da punição que a NPD vai colocar para quem não estiver em compliance, para as organizações que não estiverem em compliance, mas ela tem um papel educacional, ela tem um papel informativo, consultivo, através de uma figura muito importante, que é o DPO, que é o Data Protection Officer, a gente já vai falar dele já já, e ela visa facilitar a questão do compliance, tá? Do princípio que você não pode aplicar sanções sobre algo que não foi devidamente orientado, clarificado. Existe uma diretriz, a própria lei é uma diretriz. Como a lei foi baseada na GDPR, a gente falou sobre isso, a gente já herda um pouquinho da maturidade, aprendendo com os erros e os acertos da legislação europeia, do regulamento europeu, só que devidamente adequado ao cenário brasileiro, ao cenário nacional, e a gente tem a nossa particularidade. Então, o que se espera da autoridade nacional? Que ela informe diretrizes para adequação, que ela estabeleça padrões de documentos, que ela estabeleça padrões de notificação de violação de dados, isso é um outro termo que a gente fala quando há um, 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 um um incidente de segurança relacionado aos dados pessoais, tá? Não só se refere a vazamento de dados, mas uma operação mal sucedida com os dados que você coletou, que a sua empresa coletou para um determinado fim. E a ANPD, ela tem esse papel. Ela fará uma fiscalização nas empresas, ela se coloca à disposição de uma auditoria, só que ainda não se sabe de que forma isso será feito. Mas uma coisa é bem clara, a ANPD, ela não fará auditorias em termos técnicos, né? Um dos itens da disciplina de proteção de dados pessoais é não só a questão de aplicar a tecnologia para proteger os dados dos titulares, mas também envolve uma mudança de cultura organizacional, certo? E a ANPD, ela vai passar essa diretriz, apesar de que já temos um caminho das pedras que foi seguido pelos nossos colegas europeus, a gente pode pensar, imaginar que existe um caminho das flores para nós. Então a gente pega esse contexto europeu e já pega a nossa lei com a devida contextualização do cenário brasileiro e já começa-se o trabalho de adequação. Já é possível realizar isso, já é para ser realizado desde então. Quando a ANPD estiver no ar, vamos dizer assim, quando ela estiver online, então ela vai passar a receber denúncias dos titulares dos dados a respeito da sua organização, se o titular desconfiar que o dado dele está sendo mal utilizado ou que houve um vazamento que não foi comunicado, alguma operação ilícita em relação a isso, ele se sentiu lesado, prejudicado, a NPD vai auditar a sua organização. E aí vem o que nós mais tememos, às vezes, que é a questão das sanções. Essas sanções, elas visam ser não apenas financeiras, mas também administrativas. Então, de repente, para algumas organizações, aquela multa máxima de 50 milhões por infração, ela talvez não seja a sanção mais temida, né? Apesar de ser um número bem expressivo. Uma outra sanção tão punitiva quanto é a restrição de negócios, por exemplo. Agora você imagina. Claro que a LGPD é sobre o tratamento do titular dos dados, mas não resta dúvida de que isso nos coloca num padrão de proteção de dados e privacidade que é visado pelo mundo inteiro, porque visa
fortalecer business, né, visa fortalecer negócios. Então, uma empresa em compliance, isso a gente vai falar já já, ela tem mais oportunidades, uma maior visibilidade de negócios do que uma empresa que não está em compliance e que vive tropeçando na questão do tratamento de dados dos seus titulares, tá? Então, a ANPD, ela tem esse papel, ela não vai fiscalizar tecnicamente a medida que foi implementada para proteger os dados, mas vai existir um book, um checklist ou algo parecido para verificar se a sua empresa está em compliance ou não. Não está aqui no nosso slide, mas dinamicamente eu trago a informação de que existe um normativo internacional, que é a ISO 27701, que trata justamente sobre a manutenção, implementação e manutenção de um sistema de gestão de proteção de dados. Qual é o caminho que se enxerga a respeito disso? O caminho é mais ou menos esse. Assim como as empresas possuem selos de qualidade, por exemplo, da ISO 9001, certo? Não me recordo o número, mas gestão de qualidade de processos, eh eh, e diversos outros selos, esse é um dos selos que podem ser, por exemplo, adotados para demonstração de compliance. Não está dito isso em lugar nenhum, tá? Isso aqui é só uma previsão, uma suposição, uma boa prática que a gente se atenta. E, enfim, a gente fala sobre o nosso DPO. O que é ou quem é o DPO e quem é o time de proteção de dados. Então, muitas das vezes, quando nós falamos de LGPD, nós pensamos no DPO, tá? Houve uma época, eu me recordo que, hã quando surgiram as primeiras certificações internacionais na área de sistemas, todo mundo buscava uma certificação, reconhecida no mercado, como, por exemplo, uma LPI para trabalhar com Linux, uma outra certificação Microsoft. Hoje você tem os ambientes em cloud. Então estão em alta as certificações, desses profissionais para trabalhar com determinada, nuvem pública ou privada, para tratamento desses dados, hospedar os sistemas das empresas e etcétera. E aí agora tem o DPO também, e existem certificações que qualificam, né, que dão uma estrelinha para um determinado profissional que vai ser intitulado o encarregado de dados de uma organização. A lei prevê que toda organização, de grande porte deve indicar um DPO. As organizações menores, e isso ainda não está muito claro, embora seja recomendado que ela indique um DPO, não é obrigatório, mas é recomendado. Mas vamos falar das empresas de médio e grande porte que precisam indicar um DPO. Um profissional dedicado ao sistema de gestão de proteção de dados. O que é o sistema de gestão de proteção de dados? Não está ali no nosso slide, aliás, está um pouco mais à frente, mas é o sistema composto por medidas organizacionais e também medidas técnicas que visam implementar a disciplina de proteção de dados e, por assim, garantir a privacidade dos seus titulares de dados. Só que o DPO, muitas das vezes ele é considerado a estrela do show, né? A estrela do show. Falou de LGPD, o DPO, vamos jogar nas costas do DPO, a gente vai contratar um DPO e ele vai se encarregar de nos colocar em compliance. Então, nos enganamos quando pensamos dessa forma. O DPO, ele será o ponto de contato da organização com a autoridade nacional. Falamos há pouco que a autoridade nacional, ela tem um poder, ela tem uma função, exercerá um papel informativo, de aconselhamento, além de fiscalização. E quem vai falar com o DPO? É o CEL da empresa? É o jurídico? É o DPO quem vai falar com a ANPD, tá? Vai ser o ponto focal para falar com a autoridade. Se o DPO enxerga dentro da organização um determinado tratamento de dados que o gestor de TI ou o marketing quer realizar, ou o departamento financeiro, ou
os recursos humanos estão realizando e ele não concorda que aquilo seja feito, ele enxerga um risco de se tratar aqueles dados, ele deve tomar algumas providências. Então percebam, o DPO, ele não é o gestor da empresa, ele não é o gestor da segurança da informação, ele é o responsável por definir manuais de boas práticas de implementação da proteção de dados, inclusive by design e by default, que é um outro conceito que trataremos em outro momento, e ele vai aconselhar, ele vai apontar e vai aconselhar o ISO, que é o Information Security Officer, né, o gestor de segurança da informação, ele vai aconselhar o CEO da empresa, o presidente, o diretor, sobre algumas medidas, como elaborar um relatório de impacto, e dentre outras, e a empresa vai tomar o caminho que ela quer tomar para realizar aquele determinado tratamento, assumindo ou não aquele risco, realizando ou não o relatório de impacto. Se houver alguma violação de dados, por exemplo, em relação àquele tratamento, o DPO é protegido por lei, ele não será responsabilizado por aquele tema. Tá? Então, o DPO é uma figura muito importante que se faz necessário nas empresas. Ele tem um papel consultivo, também educacional, é responsável por treinar, por capacitar, por auditar previamente. Antes de sofrer uma auditoria externa, ele audita internamente, ele prepara as medidas organizacionais e medidas técnicas para que seja aplicado. Mas o DPO ele não trabalha sozinho. O DPO não tem essa carga, não deveria ter essa carga tão grande sobre ele, porque uma organização de médio, grande porte, ela é composta por comitês executivos, ela é composta por um departamento jurídico, ela é composta por uma camada de diretores de finanças, de TI, de negócios, de governança, etc., certo? E ele vai fazer o meio de campo, tá? Ele vai ser quase que um gestor de projeto, tá? Se a gente pudesse fazer uma analogia, o DPO ele seria quase um gestor de projeto. Na verdade, falando do framework Agile Scrum, né, que é um dos frameworks ágeis mais adotados em todo o mundo e em, na grande maioria dos casos em grande sucesso, o DPO ele passa a ser a figura do Product Owner, né, o dono do produto. Ele vai dar as diretrizes do que tem que ser entregue. E o time de proteção de dados, que por uma analogia também seria o time de desenvolvimento, tá? Não estamos falando de desenvolvimento de software, né? Mas desenvolvimento de um produto chamado Sistema de Gestão de Proteção de Dados, composto por um time multidisciplinar, com a ajuda do DPO, vai realizar essa tarefa. Muito bem. Aqui nós estamos falando sobre a gestão de projetos, o DPO, o papel do DPO, o time de proteção de dados, né? Já fica um pouco mais claro para nós quem poderia ser o time de proteção de dados. A gente vai falar sobre isso já já, agora. Então, olha só que bacana. Nessa pequena imagem aqui ilustrativa, nós temos o DPO no centro, tá? Mas porque o foco do nosso webinar é o DPO, mas ele não trabalha sozinho, ele não é a estrela do show, ele é uma peça fundamental, mas ele não é a estrela do show. Possui um papel importantíssimo e outra, né, é a profissão do futuro. Há alguns anos atrás, talvez até quando nós tivéssemos nascido, não existia esta profissão. É uma das profissões do futuro, é o DPO, né? O mundo não se preocupava tanto na época com a questão da proteção de dados. Hoje há essa preocupação. Muito bem, então, quem é o time de proteção de dados? Com quem o DPO vai trabalhar? Ele vai trabalhar com o pessoal de marketing, com o departamento jurídico, representado ali, no canto superior direito, pelo nosso advogado, centralizando na direita o HR, né, que é o nosso RH, o pessoal de segurança da informação, o pessoal de tecnologia da informação, o time de compliance e governança da empresa, os diretores e o PMO. A gente estava falando de gestão de projetos, né?
Na implementação de um SGPD, por exemplo, a gente olha para o PMO. Espera aí, o DPO vai conduzir a implementação, mas você precisa de alguém que faça uma orquestração da implementação. Tá? O DPO responsável por todas aquelas etapas ali. Agora, os prazos, cobrar as tarefas, eliminar as barreiras do caminho para que o DPO não seja, por exemplo, visto pelos outros times, jurídico, recursos humanos, marketing, governança e compliance, segurança da informação, dentre tantos outros na sua empresa, não seja visto como o chato, como aquele que está roubando a cena de alguém. Não, não é isso. Então, o time tem que atuar com uma perfeita harmonia, colaborar com o DPO, participar das entrevistas, participar dos workshops promovidos pelo DPO, passar pelo processo de conscientização. A lei prevê que o DPO, além de implementar, ele tem então o seu papel educacional. Ele vai formar o time, ele vai conscientizar a empresa do que é a LGPD, com constantes treinamentos. Sabe aquele programa que as empresas fazem semestralmente, anualmente, sobre segurança da informação, por exemplo? Eh, Ética, combate à corrupção, esses treinamentos que são obrigatórios nas organizações. O DPO está agora inserido ali no contexto e deve-se realizar workshops para falar sobre a LGPD, a importância, e assim levantar os gaps, identificar quais são os processos que estão mal formulados, porque um dos papéis é esse: resgatar o processo atual, visando a reformulação desse processo, já pensando na proteção de dados, consequentemente na privacidade lá na ponta para o usuário final, para o titular de dados. Então, esse é o time de proteção de dados. O DPO, ele vai definir durante a primeira etapa da implementação do SGPD, a gente vai falar rapidinho sobre isso, ele vai definir quem é o time que vai compor. Pode ser um gestor do RH ou um colaborador chave, né, um key user. Ah, a mesma coisa com o departamento jurídico, recursos humanos, compliance, segurança da informação mergulhada verticalmente nesse papel de proteção de dados, e o jurídico também. Então, existem questões que o DPO talvez não saiba tratar. O DPO, ele não é definido por lei um profissional jurista ou um profissional de segurança ou qualquer outro tipo de profissional. Agora, temos essa interpretação, né? A gente sabe que medidas técnicas e organizacionais, existe um conjunto, por falarmos de lei, é natural que pensemos no jurista, e existe a equipe de segurança da informação, o pessoal de tecnologia. Dois conjuntos diferentes que, se aproximar, têm uma área achurada em comum. Então, o DPO, ele fica nessa área achurada, com um pouquinho de cada disciplina, mas contando com o apoio do departamento jurídico, ou que seja um escritório contratado, por exemplo. Se perguntarem: "Paulo, todas as empresas vão ter que contratar um DPO? Vou ter que colocar um funcionário no mercado, contratá-lo, mantê-lo para cuidar dessa questão da privacidade?" A lei prevê que o DPO, ele pode ser contratado, tá? Ou seja, um DPO as a service. Assim como você contrata uma gestão em nuvem, é possível contratar um DPO para conduzir o projeto. Tá ok? Então, esse é o papel do time. Qual é o nosso objetivo aqui? O DPO tem um papel fundamental na implementação do sistema de gestão de proteção de dados das organizações, verificar os processos, escrever normativos, atualizar os já existentes e, com o apoio de todo o time, decidir o que deve ser feito também como medida técnica para implementar a proteção de dados nas organizações. E aqui a gente fala um pouquinho sobre, já falamos um pouquinho, né, sobre esse trabalho, mas só para cumprir esse objetivo, dar uma visão geral sobre o trabalho de adequação à lei.
A boa prática, inclusive herdada do regulamento europeu, ela prevê 5 fases de preparação, 5 fases que têm que ser executadas para a implementação e a manutenção ou manutenção de um programa de proteção de dados. Então, descrevendo brevemente essas fases, tá? Fase de preparação é aquele momento em que o TPO vai conduzir os workshops, fazer as entrevistas com todos da empresa, não só com o time de proteção de dados, porque ainda não foi definido o time, tá? Fase 2, organização, momento, em que o referencial estratégico da organização deve ser revisto com o intuito de identificar possíveis gaps ou possíveis discrepâncias, ou seja, passou pelos workshops, interpretações, mapeamento de alguns processos, está na hora de se preparar para realizar a implementação. E essa é a fase 3, a implementação. É o momento em que se cria o projeto para a implementação do compliance. Olha o DPO atuando, junto com, falamos de projeto, junto com o PMO, tá? Se tratarmos de metodologias ágeis, o PMO seria o Scrum Master, tá? É o gestor de projetos, se traduzido para o Agile, ele seria um Scrum Master, aquele cara responsável por conduzir as reuniões, agora junto com o DPO, que é o Product Owner, e descobrir o que está faltando, qual é o problema, quem não está entregando informação, qual é o processo que está mal desenhado, ele vai atrás de resolver essas questões para que o time de desenvolvimento, agora aqui chamado de time de proteção de dados, nessa analogia informal, possa entregar o trabalho com sucesso. Na fase 4, governança de dados pessoais. É aqui em que estabelece-se o ciclo de vida dos dados, ou seja, já tem mapeado desde quando o dado é coletado, no início do processo onde você apresenta para o seu titular, o propósito e o propósito barra objetivo de um determinado tratamento que você deseja realizar, você apresenta para o seu titular a sua política renovada de privacidade, tá? Não basta colocar no site missão, visão, valores e aqui tem a política de privacidade. Quando coletar os dados do seu titular, o propósito daquela coleta tem que ser explícito e o titular tem que dar o seu consentimento de forma inequívoca. Mas, um tema para outro bate-papo, o titular tem direitos, né? Mesmo que ele consinta, ele pode voltar atrás, ele pode solicitar correção e uma série de coisas. Mas nesse ponto da fase 4 é onde, de fato, implementa-se a LGPD, tá? O comitê já está definido, o time de proteção de dados já está definido, e na fase 5 a gente fala que é bem semelhante ao ciclo PDCA da filosofia japonesa, né? Muito bem estruturado, muito bem conhecido e implementado em diversas disciplinas e aqui não seria diferente. A proteção de dados é um projeto que depois de implementado, ele tem que ser revisitado. Esse ciclo, ele continua, certo? Mudei a cara do meu processo, mudei o meu processo, mudei a cara da minha empresa, tenho um selo ou algo equivalente para apresentar à ANPD, estou em compliance, perfeito. O mundo avança, a tecnologia muda. Ontem mesmo estávamos vendo, antes de terminar o dia, estava vendo uma matéria falando sobre um novo tipo de ransomware, né, que já está aterrorizando o mundo de novo com aquela questão de roubo de dados dos computadores pessoais, né? E com isso, uma leva de informações pessoais pode ser um equipamento de trabalho, por exemplo. Então, isso tudo tem que ser revisto, tem que ser melhorado. É um trabalho que requer uma melhoria contínua. Daí a avaliação e a melhoria, com analogia ao ciclo PDCA, para eficiência e eficácia do SGPD implementado, tá? Muito bem. Falamos bastante sobre essa questão
do SGPD, né? Falamos sobre o DPO, o time de proteção de dados, o que deve ser feito, não da maneira como deve ser feito, mas de uma forma resumida aquilo que deve ser feito. E agora a gente fala, até mesmo para fechar aqui o nosso escopo, né? A gente passou um pouquinho, atrasou o início do webinar, então tivemos que sintetizar aqui o bate-papo, para a gente não avançar muito, tá? A gente coloca aqui algumas dúvidas, alguns esclarecimentos sobre dúvidas em comum que se ouve por aí, né, das empresas, dos gestores, até das pessoas, sobre a LGPD. Primeiro ponto que é preciso esclarecer: a LGPD veio para ficar, seja este ano, seja no próximo, se há uma prorrogação para o futuro, ela vem, ela tem de ser implementada, é um movimento natural com a evolução do mundo dos negócios, do mundo da internet, que veio revolucionando, vem revolucionando e vai continuar fazendo isso com a maneira de fazer negócios entre as organizações, seja B2B, seja B2C. Então, é preciso entender que a LGPD tem que ser encarada de maneira séria, de maneira coerente. E entender que ela não vem apenas para punir as empresas. A punição, como a gente sabe, vem para quem não faz o dever de casa, né? Para a criança mal criada, não faz o dever de casa. E para quem faz o dever de casa, fazendo essa analogia do aluno, vai ganhar a estrelinha. E essa estrelinha pode ser um selo no futuro, estabelecido, por exemplo, com a ISO 27701, tá? E para título de informação, essa ISO, ela visa dar a estrelinha para a empresa e não para um profissional, tá? Então, assim como se busca uma ISO de gestão de qualidade e etc., busca-se a partir de agora uma ISO 27701. É um dos padrões, um dos pioneiros em relação à implementação do sistema de gestão de proteção de dados. Muito bem, a partir de agora, vamos lá. O titular de dados passa a ter ao menos 10 direitos no que se refere aos seus dados pessoais. Então, já que a LGPD é sobre a proteção de dados pessoais, temos aqui um ponto de atenção muito grande, que é justamente o escopo da minha implementação, da minha adequação, do meu compliance, pensando não apenas em não ser punido, mas proporcionar uma melhor experiência para o meu cliente. E falamos de cliente, falamos também de contratos com fornecedores, toda a supply chain da sua empresa, toda a sua cadeia de suprimento, quem faz parte do seu negócio, do seu ecossistema, empresas do grupo, tudo isso tem que ser revisto, os contratos vão ter que ser revistos, atualizados, visando a proteção dos dados do titular. E ele tem direitos a partir de agora. Um bate-papo um pouco mais em outro momento, a gente fala sobre esses direitos. As empresas e organizações passam a partir do compliance, demonstrar a seriedade da natureza de suas tarefas e reafirma sua dedicação a manter a privacidade de dados. Então, é aquilo, né? Estou em compliance? Ótimo, cumpri com uma obrigação. Não é só isso. Enxerga de uma forma diferente. Se a empresa demonstrar o quanto antes o compliance com a legislação, não há dúvida de que, se eu estiver procurando um serviço e tiver 2 ou mais empresas e uma delas tiver a estrelinha do compliance, óbvio que vai pesar muito que eu faça negócio com a empresa que trata com seriedade os dados dos seus titulares. É comum a gente abrir os sites de notícia hoje em dia e encontrar informações sobre vazamentos de dados, sobre problemas em data centers, que também constituem uma violação de dados, né, de grandes empresas, empresas do setor bancário, empresas do setor financeiro, empresas do setor de tecnologia, né? Existem vários artigos e matérias assim, que são as primeiras que deveriam demonstrar o compliance. Então, é preciso ter em mente que demonstrar o compliance não é pura e simplesmente cumprir uma obrigação, mas é ganhar uma estrelinha
em relação à visão do seu cliente, em relação à visão do país, em relação à visão dos seus fornecedores, dos seus sócios, das empresas do seu grupo, e pensa numa visão internacional também. O mundo está de olho no Brasil com a LGPD, ok? E vai ficar mais de olho ainda nas empresas que estão largando na frente para estar em compliance, mesmo que a lei não entre em vigor na data, seja qual for, tá bom? Então, empresas e organizações aumentam sua reputação nacional, internacional, é isso que a gente falou agora, né? Ampliando o seu valor de mercado, o valor agregado dos seus produtos e serviços. Imagina uma reunião de negócios onde você apresenta para o seu cliente que você está em compliance e que o seu titular de dados tem total liberdade eh, eh, de solicitar as informações, de pedir a correção, e você mostra para o seu para o seu parceiro de negócio, vamos dizer assim, para o seu cliente, que é seguro contratar o seu serviço. É seguro, você está propondo uma segurança em cima daquilo ali. Tá certo? E é claro que a segurança, ela, isso faz parte da disciplina que nós estudamos nos treinamentos sobre LGPD, sobre, sistema de gestão de proteção de dados. Existem um aparato de ferramentas que vão auxiliar o DPO, o time de proteção de dados, a demonstrar esse compliance, inclusive fazendo a gestão de risco sobre um determinado tratamento, que há risco em vários deles, e a empresa faz essa mitigação dos riscos para não deixar de fazer o negócio, para não deixar de cumprir o objetivo, só que com seriedade, com transparência e com o carimbo da ANPD na ocasião, dizendo: "Ok, esse tratamento aqui, que vai ser registrado, né, gerando rastreabilidade para possível auditoria, vai estar em compliance e você, a sua empresa, você vai ficar tranquilo em relação a isso". Então, como a reputação maior e melhor perante entidades que não estão em compliance, empresas e organizações ganham em matéria de competitividade. É o que eu acabei de falar, não há dúvidas, né, que se tivermos de escolher entre uma empresa em compliance e uma empresa não em compliance, inclusive que é passível de ganhar sanções administrativas, óbvio que a gente vai pela empresa que demonstra a seriedade com o compliance. Muito bem, as empresas e organizações, durante a trajetória da LGPD, que é contínua, aumenta exponencialmente sua maturidade, perdão, em relação a processos e relação com fornecedores e clientes. Então, o próprio exercício de entrar em compliance é uma excelente oportunidade para que toda a empresa revise seus processos, tá? Inclusive fica a dica, não faz parte aqui da nossa disciplina, mas, o COBIT, né, tem um framework que prevê a maturidade dos processos organizacionais, principalmente de tecnologia, mas não limitando a. Então, faz parte do processo. Quando a empresa vai revisitar o seu processo para adequação à LGPD, ela observa com uma lupa tudo aquilo que pode estar errado. Ela consegue identificar riscos que existiam desde o início da organização, talvez, e isso vale principalmente para organizações públicas que têm um processo de gestão engessado, em sua grande maioria, com raríssimas exceções, começam a enxergar os processos de uma outra forma, e aí o desafio se torna maior e até prazeroso, né, para rever o processo, revisitar, transformar tudo aquilo, hã, em um novo processo da maneira como deve ser, pensando na proteção de dados do titular, no compliance com a lei e na visibilidade perante o mundo dos negócios, né. Então, uma outra coisa legal é a questão dos profissionais que têm a chance de se destacar neste novo contexto de mercado, seja ele um DPO ou seja parte do time de proteção de dados. Então esse último recado aqui, para a gente fechar, ele vai para o profissional que está estudando ou um profissional que se preocupa, pertence a uma organização e quer fazer parte de tudo isso. Ah, em bate-papos informais com colegas de trabalho ou colegas de outras organizações,
profissionais, né, que atuam em diversos segmentos, a gente percebe o seguinte perfil: existem os profissionais que gostam de fazer parte de um determinado time da empresa, depois que ela já está estabelecida, que ela está construída, que ela está confortável. É o sonho americano adaptado para o brasileiro, né, para alguns, para a maioria, mas alguns, não todos. E quero entrar numa empresa, quero que tudo esteja pronto, né, o Great Place to Work, né, quer entrar lá no top 10, top 100 das melhores empresas para trabalhar. Mas qual é o profissional que quer pegar uma empresa que precisa de apoio, que precisa dessa ajuda e construir isso do zero, participar dessa construção? Então esse profissional é o DPO, é o profissional do time de proteção de dados. Para os gestores de projetos que serão envolvidos nessa tarefa, todos nós nos preparemos, arregacemos a manga, porque há muito trabalho a ser feito e esse trabalho é recompensador, tá certo? É uma chance de destaque. Nós da Unirede Treinamentos, Unirede Soluções Corporativas, com o seu braço de treinamentos, estabelecemos uma parceria oficial com a Exim, que é um instituto holandês que contém um portfólio de mais de 95 treinamentos e certificações internacionais e capacita ao redor de todo o mundo profissionais, dentre outras, para essa disciplina de proteção de dados. Então, fica aqui o nosso recado também. Temos um treinamento sobre LGPD, programado para 15 a 18 de julho. É um treinamento rápido, ele é feito em formato workshop, ele tem 8 horas de duração, vai ser distribuído em 4 dias de 2 horas. Ele não faz parte da trilha do DPO, tá? Mas esse treinamento é especialmente para o time de proteção de dados, esse último da listinha no nosso quadradinho ali, tá? Então, claro, treinamentos em company, a gente vai lá, a gente atua, a gente se coloca como parceiro estratégico da empresa que deseja avançar na disciplina de proteção de dados e privacidade. A nossa formação de PO, proposta pela metodologia da ECZIM, é composta de 3 treinamentos, e já temos datas agendadas para eles, tá? Privacy Data Protection Foundation, que fala sobre a GDPR, o regulamento europeu, a ser aplicado na modalidade online, data para o dia 1º. Básico de segurança da informação, focando na ISO 27001, logo em seguida, dia 15/6, já vai ter terminado o primeiro. E logo na sequência, o treinamento obrigatório para o DPO, considerado avançado, dia 29/6, onde faz-se ali as práticas do DPO. Construção do relatório de impacto à privacidade, notificação à autoridade nacional, dentre tantas outras tarefas separadas, tá bom? É bem legal o treinamento. E não faz parte da trilha, é o Essentials ali embaixo, programado para o dia 15 a 18 de julho. Claro que se tem uma turma em company, sua empresa precisa de um apoio, quer fazer o workshop, entre em contato conosco, tem ali o e-mail e o WhatsApp da nossa área comercial também, e a gente vai até você. E eu queria apresentar para vocês o PES, tá? O PES é um programa pensado pela Unirede Treinamentos que visa nos colocar como parceiros estratégicos da sua organização. Lembra da fase do DPO, a fase de preparação em que o DPO tem que fazer workshops, o DPO tem que preparar o time de proteção, o DPO tem que realizar as entrevistas, conscientizar a empresa sobre o que é a LGPD. Esse é o treinamento Privacy Data Protection Essentials, esse curtinho de 8 horas. Então, no PES, a empresa se cadastra com a Unirede Treinamentos e ganha cadeiras gratuitas no treinamento, descontos nos treinamentos para envio de mais de um colaborador, e existe uma série de benefícios que serão ofertados a essas empresas. Não limitado à LGPD, tá? Mas do programa de Agile Scrum, do programa de cibersegurança que estamos lançando agora também. Então,
Entre em contato conosco, procure saber, teremos prazer em ajudá-los, na caminhada, na conscientização, preparar os GPOs da sua empresa, ok? Estamos aqui para ajudar. Deixa eu voltar aqui para o meu YouTube, verificar se tem algumas perguntas. Eu me coloco aqui à disposição para esclarecer dúvidas a partir de agora, tá bom? Vamos lá. O Edilmar, prazer, Edilmar, que bom que você está aqui com a gente. O Edilmar pergunta: referente ao profissional de PO, quais os principais requisitos? Falo, tem que ter conhecimento prévio, tipo administração, direito, TI. Beleza, então essa dúvida do Edilmar é a dúvida sobre o perfil do DPO, né? O perfil do DPO é uma dúvida muito comum. Então, nós somos procurados pelos profissionais de direito, porque como a gente fala de lei, né, a gente falou disso um pouquinho antes, é natural que a gente pense que o DPO, ele tem que ser alguém da área de direito, tá? Mas não necessariamente. Pode, inclusive eu falei que é um caminho natural que se percorra, tá legal? Mas não está limitado ao profissional de direito. A administração também, tá? O profissional de administração que conhece todos os processos de uma organização, de uma empresa, de uma instituição, eu diria que ele está previamente apto a ser o DPO. A empresa vai nomear o DPO, tá, Eudimar? De repente é uma dúvida comum para mais de um colega. A empresa vai nomear o DPO, mesmo que interinamente. Tá legal? Olha, eu não tenho, de repente, alguém qualificado, mas eu preciso começar o compliance. Enquanto esse profissional se qualifica, tá? Ele pode atuar interinamente, ajudando a mapear os processos, fazendo a conscientização, se ele já souber do contexto da LGPD, tá? Contando com o apoio do comitê executivo, porque, de novo, é top-down, tá? Vem de cima para baixo. O presidente da empresa, o CEO da empresa, tem que ser o maior interessado no compliance e não contratar um DPO e colocar aquela geladeira de 500 litros em cima das costas dele, né? Tá bom? Então, beleza, Dilmar? Respondido? Tá? Eu queria compartilhar com vocês o seguinte. A, deixa eu pegar dinamicamente, tá, pessoal? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo o material. Como membro da ANPPD, existem materiais que a gente pode utilizar e compartilhar, são de conhecimento público, falando sobre o perfil do DPO, tá, Edilmar? Então, é só para poder te esclarecer. Eu vou te passar um link aqui, colocar para todos aqui no chat, pode ser dúvida de mais alguém também, de repente ajuda os colegas que têm a mesma dúvida do colega ali, ó, tá? Então, olha só. Lá no LinkedIn tem um perfil da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Não confundam com a ANPD, tá? É outra história, tá? E ali tem vários materiais, além dos nossos. No site da Unirede nós temos artigos ali falando sobre isso também, tá? Mas tem ali um material bem bacana sobre o perfil do profissional, de repente vai ajudar a tirar dúvida. O Danilo pergunta: existe um modelo de documentos que comprovam que existe a proteção de dados e que ela está efetiva? Então, Danilo, eu acho que, sem querer, eu respondi a sua pergunta um pouco mais atrás, tá? Esses modelos de documentos serão... o que que a gente espera? A NPD entrando em vigor, entrando em atividade, ela vai estabelecer o que é preciso, de fato, para estar em compliance. Então, espera-se que nessa auditoria e uma coisa muito importante, durante o sistema de implementação, a implementação do sistema de proteção, perdão, tudo deve ser documentado. Desde os processos antigos que foram mapeados, fazendo um DPARA, por exemplo, tá? Diria que tudo deve ser documentado, porque a auditoria vai ser realizada, ok? E com o DPARA, você vai transparecer, clarificar para a ANPD o que você fez para entrar em compliance. Então, ao invés de punição, você pode receber uma orientação. Olha, perfeito trabalho,
ajusta o ponto B, o C, o A e o restante do alfabeto tá legal. E, de novo, tá, a gente volta a falar da ISO 27701. Não está previsto na lei que ela é o artefato de compliance, tá legal? E a gente está aguardando a NPD para esclarecer essas dúvidas para a gente. É uma dúvida comum de todos nós, tá bom? Ok. Deixa eu ver ali, ó. O Andrei Sobrinho pergunta: qual o caminho para a certificação? Os cursos dão direito à prova? Então vamos lá. Deixa eu voltar então aqui. Veja bem, eu vou fazer uma modificação no meu slide aqui, bem rapidinho, tá? Vou pedir um pouquinho de paciência a vocês, mas é só para facilitar o entendimento. Ok. Perceberam a diferença ali? Para responder a pergunta ali do colega, uma pergunta deve ser dúvida comum de muitos colegas. O que que acontece ali, ó? Dentro do quadradinho azul, eu tenho 3 treinamentos para o DPO, tá? Vamos falar do DPO. Ele trata dos fundamentos dos conceitos de proteção de dados e privacidade em relação à União Europeia, tá? Porque o treinamento de PO, o título de PO, pessoal, só para esclarecer, ele foi concebido antes da LGPD. Ele foi concebido pensando no cenário europeu, tá ok? Então, o Privacy e Data Protection Foundation, ele trata da GDPR, nos conceitos da disciplina de privacidade e proteção de dados, passando pela Information Security Management, baseado na ISO 27001, que é o Manual Internacional de Boas Práticas de Segurança da Informação. Existem vários outros manuais de boas práticas de segurança da informação, mas a ISO 27001, apesar da ISO ser uma organização suíça sediada, tá? Ela faz um apanhado geral do que há de bom no mundo inteiro, tá? E compõe a ISO 27001. Então, você tem boas práticas aplicadas na Alemanha ou em outras localidades do mundo inteiro e isso, quando isso é revisado, é feito a ISO 27001. E o Data Protection Practitioner, esse é o treinamento considerado avançado para o DPO. Tá? É ali que depois daquela base que você já pegou, nos outros treinamentos, você transforma na prática aquilo que você aprendeu, confeccionando o relatório, as notificações de violação, notificação à NPD e assim por diante. É um treinamento que eu diria bem interessante. Alguns trabalhos são realizados em equipe, apresentado em equipe, então não é algo de outro mundo. É um treinamento muito sério, é um treinamento bem complexo, vamos dizer assim, mas nós temos bastante alunos, bastantes DPOs sendo formados no mercado com essa metodologia. E aquele treinamento ali embaixo, como eu falei, Privacy Data Protection Essentials, ele foi feito, acreditem ou não, tá? Ele foi feito pela Exim pensando na lei brasileira, tá? Então, não é que existe uma certificação de LGPD, mas ele foi feito com base no Foundation, que é um treinamento de 16 horas, mas tratando dos conceitos de privacidade e proteção de dados, ok? Então, ele fala da ANPD, tá certo? Ele fala dos principais conceitos, mesmo a ANPD não tendo sido criada de fato, atuando de forma efetiva. E esse treinamento Essentials, ele não faz parte da trilha do DPO, isso é importante de se falar. Mas como estamos no Brasil, achamos importante trazer o nosso cenário, ok? Então, o DPO, 3 treinamentos e 3 certificações. O que é obrigatório aqui? As 3 provas. Os 3 treinamentos são obrigatórios? Não, não são obrigatórios. Apenas o practitioner é um treinamento obrigatório, porque o trabalho prático que o aluno faz, ele tem que ser avaliado pelo parceiro Exim, ok?
ele tem que ser avaliado. Não basta passar nas 3 certificações. Enquanto não for dado um ok de uma instituição parceira sobre o trabalho realizado, a ECZIM segura, vamos dizer assim, tá? Ela entende que não foi cumprido ainda o último requisito, que é a questão da participação do treinamento prático. Não se pode dizer que alguém é DPO sem que ele tenha tido uma prática sobre o DPO, tá bom? Então, é uma metodologia muito interessante e a ECZIM foi muito feliz, na minha opinião, de criar essa trilha de capacitação. Existe ordem para fazer os treinamentos? Não. Pode fazer em qualquer ordem. Se você quiser entrar numa turma de 27001, entre. Se você quiser entrar no Practitioner primeiro, entre. É aconselhável que o Practitioner seja feito por último, porque antes você precisa de uma base, tá? Mas não existe ordem ali. E o treinamento, se contratado, ele não comporta a certificação. A certificação você pode adquirir direto com a Exim ou com a gente, tá? Ou com um parceiro da Exim, no próprio site, fazer a prova de casa. É claro, quando todo esse isolamento acabar, quando a situação voltar ao normal, a Unirede de Treinamentos vai realizar os treinamentos em company, na sua organização, preparando o seu pessoal. Se preferirem online, fazemos também. E a aplicação da prova pode ser, por exemplo, no papel, tá? Você pode fazer uma prova online da sua casa, do seu escritório, ou pode fazer ali no papel uma provinha de escola, tá bom? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. Perdoe por ter atrasado o início do webinar, perdoe por ter me estendido um pouco mais. Espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Se tiverem mais dúvidas, por gentileza, enviem para o e-mail treinamentos@unirede.net. Esse telefone de WhatsApp na tela é da nossa área comercial. Você vai ser muito bem recebido e tratado pela Cristiane Marati, que nos acompanha no webinar. Obrigado, Cristiane, pela sua presença. Quero desejar a todos sucesso na carreira profissional, sucesso no caminho da adequação e, mais uma vez, nos colocamos à disposição como parceiros estratégicos para ajudá-los em tudo isso. Grande abraço a todos e até a próxima rodada.